Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Espero que todo mundo esteja bem. E inicialmente eu quero falar o seguinte: fique em casa, porque a vida de vocês é mais importante do que qualquer outra coisa, tá certo? Estudo a gente recupera, dinheiro a gente recupera, mas vida a gente só tem uma, então a gente tem que cuidar, tá? Continuando os assuntos, gente, e até peço desculpas pela demora de passar outro vídeo, porque eu tive problema com a minha internet. Agora ela se estabilizou, né? Então eu vou falar aqui dos assuntos, já o penúltimo assunto da primeira unidade de vocês de história do segundo ano, sobre a expansão ultramarina europeia e o mercantilismo. Isso daqui também é outro fato histórico ou característica marcante da Idade Moderna. Outra palavra para a expansão ultramarina a gente chama também de os descobrimentos marítimos, ou as grandes navegações, que culminou com a descoberta das Américas e também da descoberta de caminho para outros continentes. Nesse momento, quem viveu essa expansão marítima era mais a Europa Ocidental. Isso quer dizer o quê? Essa expansão não foi expansão marítima dos chineses, nem dos árabes e nem dos africanos, mas sim da Europa. A Europa, as várias nações europeias que existiam naquela época começaram a se expandir para outros territórios, conhecer outros continentes, conhecer outras culturas e ter acesso não apenas à cultura desses povos, mas também ao que eles produziam de mercadorias. Tanto é que essas mercadorias eram tão raras na Europa, tão valiosas lá, que eram chamadas de especiarias. Coisas bem simples, gente. Não tem aquilo que a gente tem na nossa cozinha, por exemplo, nossos temperos, perfumes, por exemplo, pimenta, cheiro verde, coentro, tem os mais variados temperos, outras coisas mais doces, por exemplo, o açúcar, eram produtos que vinham do Oriente, eram chamados de especiarias, produtos que não existiam na Europa e tinham um grande valor comercial, porque poderiam estar presentes na mesa e até na medicina. Gente, muitas dessas especiarias eram usadas como remédio ou um componente para fabricar remédio. Exemplo, sabe o que é? Não tem aquele açúcar cristal que a gente tem dentro de casa? Aquele açúcar mesmo que a gente tem em casa, coisa tão barata que a gente compra. Não sei se está barato, porque está tudo aumentando, mas era considerado uma especiaria. Então esses produtos que não existiam na Europa tinham alto valor comercial. Isso que motivou a questão das grandes navegações. Mas se vocês vão perguntar, professor, como eu posso conceituar uma frase para explicar? Então as grandes navegações ou expansão ultramarina europeia foi um investimento em empreendimento comercial com características econômicas, mas também políticas, que visava o quê? Que as nações europeias, Portugal, Espanha, França, buscassem um acesso, uma rota segura para ter acesso aos produtos que vinham do Oriente. Esses produtos orientais eram conhecidos como especiarias. Então as grandes navegações teve a participação de alguns grupos. Entre eles a gente pode citar que foram os principais: o Estado absolutista, porque só podia fazer grandes navegações se tivesse apoio do Estado, onde ele ia juntar recursos, autorizar viagens. Teria também a participação de banqueiros e comerciantes. Gente, tem que ter autorização a participação deles. Por quê? Eles teriam os recursos de capital e para poder montar os navios. Participação também de armeiros, que eram estivadores, gente que trabalhava tanto na construção de navios, como também gente que tinha experiência em navegação. Então tem que ter o quê? Tripulação para os navios. Então gente especializada em navegação em longa distância poderiam atuar também nas grandes navegações. Os primeiros navegadores e também investidores na construção de navios foram os italianos. Muitos reis absolutistas contratavam navegadores de origem italiana, genoveses, florentinos, milaneses da cidade de Milão, para poder montarem, não só apenas construir navios, mas também montar uma tripulação com gente experiente, como o capitão, timoneiro, o piloto e também técnicos
principalmente carpinteiros e ferreiros para a construção e manutenção dos navios, porque os navios daquela época eram todos feitos de madeira. E o outro segmento importante foi também a Igreja Católica, porque a expansão ultramarina europeia também tem um caráter religioso. À medida que eles iam conquistando ou explorando novos territórios, fazendo novas conquistas, precisaria também levar o evangelho. Isso vinha de uma tradição desde as cruzadas. Todas aquelas terras conquistadas pelos cristãos, elas tinham que ser convertidas a território cristão. Significa o quê? Fundar igrejas, fundar comunidades cristãs e converter os povos nativos ao cristianismo. Então o apoio da igreja foi também fundamental para as grandes navegações. Tanto é, gente, que vem desse costume das grandes navegações uma coisa que é muito presente dentro de navios hoje no mundo todo. Qualquer navio, gente, seja um navio militar como da marinha, ou seja um navio comercial como um navio cargueiro, tem que ter a figura do capelão. O capelão é o seguinte, uma pessoa que vai fazer as celebrações de ritos religiosos. Na época das grandes navegações, esses capelães eram padres ou frades, que iam junto com as embarcações, junto com os pilotos e todos os tripulantes, para celebrar os principais ritos católicos. A Eucaristia, a Eucaristia, que é a comunhão, a questão da confissão. Isso era importante. Hoje, os capelões, tem muitos que são católicos, outros são capelões que são evangélicos, até tem casos que alguns são espíritas, mas o importante hoje, esses capelões são mais de culto ecumênico. Por quê? Essa tradição da presença de capelões nas embarcações vem desde a idade moderna com essas grandes navegações. Tá? Então, recapitulando, as grandes navegações foram um grande empreendimento, uma grande empresa, um investimento que envolvia reis absolutistas, comerciantes, banqueiros, armadores de navio, tripulação experiente e a igreja para fazer navegações em busca de quê? Uma nova rota comercial para chegar até o Oriente em busca das especiarias. Agora, por que tudo isso? Então a gente vai ter que entender as grandes navegações e suas consequências. A gente tem que entender como ela surgiu, quais foram as suas causas, o que aconteceu antes para dar origem às grandes navegações. Primeiro a gente tem o seguinte, antecedentes, a questão dos mitos e aventuras. Uma história bem conhecida foi de um comerciante, foi um livro que foi publicado no final da Idade Média, no século XV, se tornou muito popular durante toda a época das grandes navegações. É uma história que se passa no século XIII para o XIV. A história é de Marco Polo, que é a história de um genovês que, junto com seus tios, ele viajou até a China, conhecendo lá o Império Chinês. E lá ele vai trazer, depois quando ele passou em torno de 14 anos vivendo na corte de Kublai Khan, que foi um dos netos de Gengis Khan, o fundador do Império Mongol, que conquistou a China. Durante os 14 anos que Marco Polo viveu na corte do imperador da China, do imperador mongol, ele vai contar seu relato de viagens, as terras que ele explorou, trazendo uma aventura que ele viveu, mas também vai criar na Europa mitos sobre as riquezas do Oriente, principalmente da China. Então aqui a gente tem a história de Marco Polo. Tem filmes, gente, tem documentários. Eu sei que a Netflix tem uma série contando a história de Marco Polo, tá? Essa história vai se passar na Idade Média, na busca de um paraíso com motivos religiosos e a procura de riqueza. Marco Polo foi, na verdade, um comerciante que viajou até o Oriente, teve contatos com o povo do Oriente e na narrativa dele, ele trouxe histórias sobre os anos que ele viveu na corte do imperador da China. Quando ele voltou da China, do Oriente, para a Itália, então ele contou esse livro. Só que naquela época, volta aí século XV, ele foi extremamente, vamos dizer assim, ele não foi levado em crédito, porque achavam a história dele muito fantasiosa. Mesmo assim, o livro dele inspirou muitas aventuras de comerciantes, de aventureiros, buscando as riquezas do Oriente. Isso fez criar na Europa um mito sobre as riquezas da Ásia. Tanto é que esse mito, gente, ainda
do Oriente como uma terra de mistérios, de segredos, de riquezas, ainda continua no tempo de hoje. Por exemplo, a gente assiste muito filme de artes marciais, filmes sobre a China e até curiosidades sobre o Oriente, China, Japão, Índia, Vietnã, Indonésia, porque a nossa cabeça está cheia de mitos sobre essa região do mundo que a gente pouco conhece, da cultura, religiosidade e da sua história. E esses mitos ainda a gente carrega hoje. E de onde vem esses mitos? Vem desde o final da Idade Média, início da Idade Moderna, principalmente com Marco Polo. Ele ajudou a divulgar isso. Também, gente, ó, para ter essas grandes navegações, além desses mitos da riqueza do Oriente, também tem que ter o seguinte: tecnologias. Quando chega a Idade Moderna, a necessidade de construir embarcações, se precisaria de quê? De gente experiente com técnicas para construir navios, mas também outras tecnologias para viagem. Então, as grandes navegações também foi uma época que surgiram novas tecnologias. Uma delas, gente, que vem desde a antiguidade, mas na Idade Moderna foi aperfeiçoada, foi a confecção de mapas, tá? Ou que a gente chama de cartografia. E vai ter um vídeo que eu vou trazer uns slides mostrando os principais mapas criados do final da Idade Média até a contemporaneidade, até o nosso tempo aqui. É um vídeo bem legal que eu vou mostrar como os mapas foram evoluindo, tá? Gente, esse aqui é um dos primeiros mapas mundi, a partir da descrição de um geógrafo que viveu no tempo dos faraós Ptolomeus, ou o seguinte, no tempo quando os gregos, principalmente pós Alexandre o Grande, conquistou o Oriente, principalmente o Egito. Esse geógrafo era chamado Ptolomeu. Ele foi o primeiro a tentar fazer uma descrição que a Terra teria um formato esférico ou próximo de uma esfera. E também ele vai lançar um outro tipo de mapa, tá? Esse mapa aqui, ele é do final da Idade Média, mas inspirado nas teses de Ptolomeu. Ptolomeu vai lançar a ideia da Terra com formato geódico ou geóide, quer dizer, em formato de globo. Então aqui vai ter aparecer mapas que tentem se aproximar mais do real da formação dos continentes. Então começa a desenvolver a cartografia, quer dizer, a técnica de confecção de mapas. E para você fazer um mapa, no final da Idade Média e na Idade Moderna, você tem que ter conhecimentos em astronomia e também em matemática, geometria plana. Tá certo? Então tem que ter um conhecimento matemático para fazer esses mapas, mas tanto matemático como também astronômico, porque eles usavam naquela época, pessoas, eles usavam astronomia, observar a posição de corpos celestes, lua, sol e estrelas para localizar um ponto na superfície terrestre e a partir daí desenhar os mapas. Então eles tinham que também ter conhecimento de matemática e astronomia. Na astronomia vão ser inventados vários aparelhos que vão ajudar na confecção desses mapas. Por exemplo, a luneta, que vai ajudar muito, e também a invenção desse aparelho aqui, ó, o astrolábio. Gente, esse aparelho, ele é enorme, originalmente ele era enorme, podia pesar até 20 quilos, 12 a 20 quilos. Ele era usado para saber a posição de uma embarcação no oceano, utilizando a posição do Sol. Então eles sabiam a posição, a latitude, a longitude, a posição da embarcação no oceano utilizando esse aparelho, o astrolábio, tá? Ele foi inventado em 1574. Foi um instrumento fundamental que ajudaria os navegadores a não se perderem, para saber o rumo que vão tomar. Também eles tinham que ter também conhecimentos de navegadores, além desse aparelho, saber a direção do vento, porque agora eles iam usar embarcações que utilizassem a energia eólica, a energia do vento. Eólica, gente, vem de um grego, do nome de um deus grego chamado Eolos, que era o deus das ventanias e tempestades. Então, nas grandes navegações, usando navios a velas, eles podiam percorrer várias distâncias. Então eles tinham que saber o seguinte: saber a posição dos ventos e saber usar um tipo de vela específica para pegar aquela corrente de ar. Mas também eles precisariam conhecer as correntes marítimas, porque os navegadores daquela época e até hoje sabem que em determinadas estações do ano, ao longo do ano todo, as correntes marítimas vão mudando de posição. Então elas vão mudando de direção, que pode levar embarcações tanto para o continente ou por alto mar.
Então eles precisariam também conhecer a direção das correntes marítimas. Outro aparelho que eles vão também desenvolver, além do astrolábio, é a bússola. É interessante o seguinte, gente, ó. Essa daqui são bússolas, essas duas aqui, gente, são bússolas do século XIX, são bússolas 19 e 20, são bússolas portáteis, aquela que você leva no bolso. Hoje, gente, tem bússola que cabe, tem o tamanho de uma moeda. Mas nas grandes navegações, as primeiras bússolas eram mais ou menos desse tamanho aqui, ou até maior. Tinham o tamanho de uma bola de basquete, pesando até 20 quilos. E era colocado dentro dos navios. Eram bússolas que ajudavam a mostrar a direção que o navio estava, ou a direção do polo norte magnético, que é o nosso norte, onde tem o que a gente chama de polo norte, ou polo norte magnético. Então, com esse aparelho aqui, com a bússola, ajudava as embarcações a saber a que direção ela tinha que seguir, levando aqueles chamados pontos cardinais que a gente aprende no 7º ano: norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste. Isso tanto é a direção onde podia seguir, mas também é a direção dos ventos, que tem vento norte, sul, leste, oeste, e por aí vai. Interessante, gente, quem inventou, ou na verdade quem descobriu a questão do polo norte magnético? Se tem ideia dos chineses. Marco Polo já citava que os chineses usavam um instrumento que sabia a localização da região norte, e com isso eles podiam se guiar. Estão entendendo como são essas inovações aqui? Aqui eu só trouxe algumas tecnologias. Também outra tecnologia para eu citar aqui, gente, é o seguinte: é a tecnologia da fabricação de navios. Com a Idade Moderna, agora vão ser fabricados navios de longa distância que usam o vento. Durante boa parte da Idade Média, esses navios que eram utilizados eram principalmente no mar Mediterrâneo. E uma característica dos navios que eram usados no mar Mediterrâneo é que eles tinham remos e velas. Por quê? O mar Mediterrâneo é conhecido que tem épocas que ele vive uma calmaria, não tem vento nenhum. E quando não tem vento, o único jeito de sair do canto era remar. Mas quando vinha uma ventania, geralmente eram ventos extremamente fortes ou ventos de tempestades. Então o mar Mediterrâneo é um mar que tem essas características: a horas de calmaria, horas de ventania e de tempestade. Então os navios tinham que ser o quê? Eram navios de pequeno porte e também navios com velas e remos. Quando chegam as grandes navegações, quando eles estavam procurando uma nova rota para chegar até o Oriente, até a Índia, até a China, eles precisariam de navios de grande porte e que utilizassem a energia dos ventos. Então aí foram inventados, gente, os galeões e as caravelas, navios de grande porte que usam a força dos ventos para poder navegar. Então houve uma mudança aí na engenharia náutica. Agora seriam fabricados navios de madeira de grande capacidade, carregando em torno de 20 a 30 toneladas de mercadorias, que vão desde equipamentos como canhões, armas, pólvoras, mantimentos, porque a tripulação precisaria de comida, e também um local para se colocar as mercadorias que seriam obtidas com contato com outros povos. Então o desenvolvimento de navios, gente, foi fundamental. A tecnologia para você fabricar navios. E aí, quando vai começar esse desenvolvimento? A partir do século XV, o impulso das viagens ultramarinas. Impulso seguinte é viagens além mar. A palavra ultramarinas, ou ultramarino, significa além mar. E qual seria esse além mar? Seria o além mar, principalmente o Oceano Atlântico, que naquela época era chamado como Mar Tenebroso. Era um mar desconhecido, onde existiam vários relatos de navegantes que era um mar extremamente perigoso. E esse perigo fez surgir uma série de mitos: monstros marinhos, um precipício quem chegasse a atravessasse a linha do horizonte. E qual era o mar que os europeus desse século XV conheciam muito bem e exploravam? Isso desde a antiguidade. Era o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era um mar mais conhecido e utilizado para navegação, que era o mar que era a rota, a estrada que ligava o Oriente era Egito, Síria, Palestina, com a Europa, no caso os portos italianos. Então no século XV, o principal mar de navegação desses produtos que vinham do Oriente, que a gente chama de especiarias, era o mar Mediterrâneo, tá?
Agora, por que essa mudança? Porque eles queriam fazer viagens ultramarinas. Aí entra o seguinte: se lembra do ano de 1453, que foi a queda de Constantinopla, que é dado como historiadores o início da Idade Moderna? Quando os turcos otomanos conquistam Constantinopla, que era a cidade comercial muito rica e que era revendedora dos produtos do Oriente, as especiarias para a Europa. No tempo de Constantinopla, muitos comerciantes italianos iam para Constantinopla obter as mercadorias que ela tinha acesso do Oriente. Quando os turcos otomanos controlam a cidade e fundam o Império Turco-Otomano, ou Império Otomano, eles vão ter o controle sobre o comércio dos produtos especiais, das especiarias. Então eles começam a cobrar e a controlar a navegação. E era assim: quem controlasse o comércio das especiarias tinha que controlar o comércio marítimo pelo mar Mediterrâneo. E quem controlava o comércio marítimo no mar Mediterrâneo controlava todas as riquezas do Oriente e também as riquezas que vinham da Europa. Então muitos comerciantes italianos viram que as suas atividades comerciais de lucro estavam perdendo com a ocupação de um povo que não era cristão, era muçulmano, que agora controlava a cidade, o império mais rico do mundo, a cidade mais rica do mundo e o comércio mais lucrativo do mundo. Então qual é a saída deles? Muitos queriam encontrar uma rota alternativa para o Oriente. Aí nesse contexto eles começaram a reler de uma forma mais crítica as obras de Marco Polo. Marco Polo, que era tido como um mentiroso ou uma pessoa que estava inventando história, agora ele começa a ser visto como tem sentido, a gente tem que buscar um outro caminho. E olha que nas histórias de Marco Polo, ele só chegou à China através de rotas terrestres, estradas. Ele levou décadas para chegar e levou também décadas para voltar para a Europa. Décadas para chegar até a China e décadas para voltar da China para a Europa. Então, por causa desse controle dos turcos otomanos do comércio das especiarias para o mar Mediterrâneo, qual era a saída? Vamos encontrar uma nova rota. E qual é essa rota possível? A única rota possível era contornar o Mar Tenebroso, depois foi chamado de Oceano Atlântico, para encontrar um caminho até as Índias. Aí que vem, gente, o conceito aí, a palavra o caminho das Índias. Então o Oceano Atlântico seria uma nova rota comercial, nova, desconhecida, que ligaria a Europa com o Oriente, com a Ásia, Índia, China, que eram locais onde vinham as especiarias. Isso os comerciantes italianos já sabiam, que os árabes não eram os produtores, eles eram apenas os revendedores. As fontes das especiarias, pimenta, coentro, açúcar e outros produtos vinham da Índia, da China e de outras partes da Ásia, e também vinham de algumas partes da África. Também tem outro detalhe aí nessa nova rota. Eles queriam também encontrar uma outra rota para explorar o interior do continente africano, ou outras áreas do continente africano que eram ainda desconhecidas. Os europeus só conheciam a parte do continente africano que fazia costa, que era litoral do oceano, do mar Mediterrâneo. Então eles só conheciam o Egito, a Líbia, Marrocos, Tunísia. Então, buscando essa nova rota para chegar aos produtos orientais, então com a organização de governos e companhias de comércio, banqueiros, comerciantes, eles se organizaram para fazer viagens exploratórias. O objetivo: organizar navios, explorar novas rotas, encontrar novos territórios, entrar em contato com povos para buscar o que? Especiarias ou produtos que desse lucro. Não precisa ser só especiaria, gente. Podia ser o que? Alguns animais exóticos, marfim de elefantes. Podia ser também o que? Ouro e prata. Também muitos buscavam metais preciosos e pedras preciosas, diamantes, rubis, que também tinham um valor altamente comercial. E também eles queriam ter com essa nova rota, aqueles que participavam, governos e companhias de comércio, buscando novas rotas, eles queriam ter o quê? Exclusividade de comércio. Quer dizer, eles queriam ter o controle sobre a venda e a obtenção dessas mercadorias. Porque tem outro detalhe: os italianos,
por muito tempo monopolizavam o comércio das especiarias do mar Mediterrâneo. Quando outras nações da Europa começaram também a fazer suas grandes navegações, começaram a navegar, eles queriam também sair do controle dos italianos. Porque imagine o seguinte, você quer obter uma especiaria, tem que comprar na mão do italiano, que ele vai cobrar mais caro. Qual seria a lógica? Eu vou encontrar um novo caminho para comprar diretamente da fonte, diretamente quem está fabricando, quem está produzindo. Então eu vou poder comprar mais barato e em grande quantidade e vou revender para a Europa para ganhar lucro. Isso os portugueses fizeram, também os espanhóis e outros países que se aventuraram no comércio, nas grandes navegações atrás de especiarias. Então é o seguinte, aí entra outro ponto aqui. Essas viagens, como eu tinha falado, tinham caráter missionário. Tinha que ter o quê? A participação da igreja nas grandes navegações, porque elas, além de cuidar do sacramento da tripulação, ela também ia buscar converter as populações nativas ao cristianismo. Então tinha um caráter religioso também. Agora, vocês vão me perguntar, mas professor, o que é essa imagem aqui? Gente, essa é uma primeira representação do continente americano, feita no final do século XV, próximo de 1600, gente. Se vocês perceberem, você pode ver aqui traços da arte renascentista. Então essa é uma gravura feita representando uma imagem idealizada da América, onde você vê traços do Renascimento aqui. Então isso aqui, gente, é uma figura, uma representação, uma pintura da época do Renascimento, tá? Aqui representando toda a natureza e a exuberância, o exotismo, porque isso aqui é uma imagem exótica sobre a América. Isso aqui não é uma representação real da América, mas uma representação imaginada a partir daquelas primeiras informações sobre o continente americano, desde as viagens de Colombo até o surgimento das primeiras colônias. Esse é o tipo de figura, gente, que não representa algo real, mas faz referência a um imaginário, a uma ideia de um lugar ou de uma pessoa, e a gente chama de alegoria. Então vocês estão vendo aqui uma alegoria que tenta representar o continente americano na sua exoticidade, de ser exótico, tanto na sua população humana como animais. Se você perceber aqui, gente, você não pode definir aqui, isso está representando o Brasil, o México, os Estados Unidos. Não está representando, porque naquela época não existiam nem isso. Aqui é só uma alegoria que tenta representar o que existe de diverso, mas de exótico nas Américas. Primeira coisa é o seguinte, vocês estão vendo aqui um animal que muitos europeus ficaram impressionados. Todo mundo sabe que bicho é esse? Tá na cara, né? Pra gente, você dizer, mas professor, isso é tatu bola, tatu peba. Tem vários nomes, tem várias espécies de tatu. Só que para os europeus esse animal era um animal extremamente exótico. Era considerado como se fosse uma fera. Entendeu? Era um animal estranho aos europeus. Onde eles conheciam texugo, conheciam lobos, conheciam raposas. Esse animal aqui é extremamente estranho. Se você perceber ao fundo, você vê o seguinte, ó. Você vê lhamas e outros animais, ó. Tanto animais estranhos como peçonhentos. E se você perceber aqui ao fundo, você está vendo aqui, ó, uma guerra entre índios. Possivelmente quem fez o pintor desse homem aqui, o nome dele é Adrian Colert e Martin de Vos, onde ele vai representar também, ó, a guerra dos índios do Brasil. Possivelmente, ou está bem implícito aí, explícito, esses dois pintores já sabiam das histórias dos índios Tupi e Tupinambá, os índios do Brasil que viviam em guerras constantes. Então vocês vão perceber aqui no final uma cena de guerra. E aqui, gente, ó, representando uma mulher. Aí isso tem muito a ver com o Rio Amazonas. Possivelmente essa mulher aqui representa o Rio Amazonas, que já era conhecido dos espanhóis desde o final do século XVI, onde exploradores espanhóis exploraram o Rio Amazonas, da sua nascente até a sua foz, onde fica hoje o estado do Pará. E o nome Amazonas vem de um mito da época dos romanos. Um mito que vem nem da época dos romanos, vem da época dos gregos. Segundo conta dos exploradores, que agora eu não me lembro o nome deles, quando eu me lembrar eu vou avisar vocês. Ok, gente, me lembrei agora, tá certo?
Em 12 de fevereiro de 1542, isso depois quando os espanhóis conquistaram o Império Inca, um explorador chamado Francisco de Orellana foi o primeiro europeu espanhol a sair de Cusco, percorrer as nascentes, descendo a Cordilheira dos Andes e foi explorando o rio Amazonas até chegar à sua foz. Nessa viagem dele, segundo consta no seu livro de aventuras, que ele escreveu um relato dessa experiência, ele e sua tripulação e sua equipe, ele levava em torno de 50 a 100 homens, isso eu posso estar enganado nessa quantidade, ele relatou contato com mulheres guerreiras que os atacavam. E ele chamou essas mulheres de Amazonas. Eram mulheres de pele vermelha, cabelos compridos e corpo nu ou seminu. E essas mulheres atacavam ele com arco e flecha. Tanto é que ele relata que essas mulheres, para poder, isso é o relato dele, para poder usar o arco com maior destreza, elas retiravam um dos seios. Isso é o relato dele. Tanto é que nesse relato ele chamou aquele rio o Rio das Amazonas, que é o atual Rio Amazonas. Então essa imagem aqui é uma alegoria do Rio Amazonas e também dos habitantes que eles pouco conheciam. Isso aí a gente está dando desse fato, essa experiência de Francisco de Orellana de 1542. Só que ele vai se inspirar no nome de Amazonas nas Amazonas da antiguidade, da mitologia grega. Então, olha, o que eu quero trazer é que essas imagens aqui, dessa representação, dessa alegoria das Américas, é uma construção ideológica, cultural, de como os europeus viam de forma exótica a natureza das Américas, que era uma coisa nova para eles. Não só os seus habitantes, não só os seres humanos, mas também a fauna. Estou entendendo aqui? Isso aqui, essa imagem da América vai permanecer por muitos séculos e até hoje permanece no imaginário de muitos europeus hoje da América, principalmente da América do Sul. No caso aqui eu estou falando do Brasil, gente. A floresta amazônica ainda hoje é um local do imaginário, de coisas de animais e criaturas fantásticas, fabulosas e também de perigos. E aqui, gente, ó, o que eu quero mostrar a vocês como foram essas viagens de navegações, tá? Eu vou apresentar esse slide aqui, vocês vão acompanhar e vocês vão ver as principais viagens marítimas buscando essa nova rota para o Oriente. Nesse caso aqui, quem vão ser os primeiros países a fazer as grandes navegações em busca dessa nova rota ultramar? Vai ser portugueses ou espanhóis, que aqui a gente pode chamar de expansionismo luso-espanhol ou expansionismo português e espanhol. Isso só foi possível porque existiram estados absolutistas. Então, outro detalhe, só houve as grandes navegações com o apoio dos estados absolutistas. E os primeiros estados absolutistas que fizeram as grandes navegações, que resultou no descobrimento das Américas, ou do continente americano, se preferirem chamar, foram espanhóis e portugueses. Então vou mostrar aqui, gente, só as principais rotas para vocês, tá? Rota de Bartolomeu Dias, a serviço dos reis de Portugal. Ele foi até o Cabo das Tormentas, onde hoje é a África do Sul. Então os portugueses foram os primeiros a explorar a África. Rota de Cristóvão Colombo, a serviço do rei da Espanha. Ele chegou até as Bahamas, Cuba e Haiti. Rota de Vasco da Gama. Vasco da Gama foi o primeiro europeu português a chegar até a Índia.
Então, de todas as viagens, a única que foi bem sucedida para chegar até as Índias foi de Vasco da Gama. Agora vocês vão ver a rota de Pedro Álvares Cabral. Ele vai chegar em Porto Seguro em 1500, no Brasil. Foi aí que houve o descobrimento ou achamento do Brasil. Agora, a outra rota importante foi feita pelo navegador a serviço da Espanha. Foi Fernando de Magalhães. Ele percorreu até a América do Sul, atravessou, e o objetivo dele é chegar, dar uma volta completa sobre a Terra. É uma viagem de circunnavegação. Só que ele não concluiu a viagem porque ele faleceu. Então a primeira tentativa de dar uma volta ao mundo foi feita por Fernando de Magalhães. Acabou ele não conseguindo completar a viagem. E foi uma viagem desastrosa de todos os pontos de vista, econômico, político. Essas aqui, gente, são as principais viagens. Quem se destacou nessas viagens foram os portugueses, porque foram a primeira nação europeia que tinha um absolutismo monárquico, que percorreu e explorou todo o litoral atlântico da África. Depois, em seguida, veio os espanhóis, quando a rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão financiaram a viagem de Cristóvão Colombo até chegar à América Central, no Mar do Caribe. Então, em 1492, teve o descobrimento da América. Em 1498, os portugueses chegaram até a Índia com Vasco da Gama. Então, os portugueses foram as primeiras nações europeias, a primeira nação europeia a chegar até a Índia. Então, com isso foi descoberto, Vasco da Gama encontra o famoso caminho das Índias. A interessante é o seguinte, gente: o mar Mediterrâneo foi durante esse tempo a principal rota comercial que ligava a Europa, a África, o Oriente e as Américas. Quem quisesse fazer navegação para buscar as especiarias tem que seguir essa rota. Houve a tentativa de Fernando de Magalhães, a serviço da coroa espanhola, fazer uma viagem de circunnavegação, dar uma volta completa. Tanto é que ele percorreu até chegar ao sul da América, atravessar até chegar ao Oceano Pacífico. Então, Fernando de Magalhães foi o primeiro navegador a chegar ao Oceano Pacífico. Quando eu digo navegador, é navegador europeu. Os historiadores sabem que os chineses também já exploraram essa parte do Oceano do Oceano Pacífico 500 anos antes de Colombo, antes de Vasco da Gama, antes do próprio Fernando de Magalhães. Mas para os europeus, Fernando de Magalhães foi o primeiro a chegar ao Oceano Pacífico. Quando ele chega aqui, onde hoje é Filipinas, ele morre. Tem uma guerra contra os nativos das Filipinas, ele morre com uma flechada. Se eu não me engano, é uma flechada no rosto ou no peito. Como foi flecha envenenada, ele morreu. E quando a viagem voltou para a Espanha, praticamente os navios, que foram em torno de 10 navios ou 50 navios, agora eu estou chutando, tá? Que eu não estou me recordando agora. Só que de uma esquadra de navios, só apenas um voltou em situação deplorável. Tripulação, navio destruído e tripulação doente, enfraquecida, e sem nenhum lucro, não trouxeram nada de lucro. Essas aqui são algumas as viagens principais. Lembrando, as grandes navegações, gente, encontrou uma nova rota marítima pelo Oceano Atlântico. Tanto é que inicialmente ele era chamado de Mar Tenebroso, mas como ele foi cada vez mais sendo explorado, mudaram o nome e botaram de Oceano Atlântico. Por que o nome de Atlântico? Isso aí, novamente, inspirado na mitologia grega e romana. Principalmente na mitologia grega do mito da cidade atlântica, porque muitos acreditavam naquela época, principalmente os humanistas, ao resgatar o mito da cidade de Atlântida, segundo informações dos gregos, era um continente que ficava entre a América e Europa e África. Então ele ficaria aqui no meio. Tanto é que os viajantes acreditavam que as ilhas da África, as ilhas africanas como Açores, as Ilhas Canárias, seriam os vestígios de Atlântida de uma forma misteriosa, possivelmente um maremoto, segundo os humanistas daquela época, ela foi submersa.
E historicamente se tem relato de cidades no mar Mediterrâneo que foram submersas por terremotos. Então, para os humanistas daquela época, acreditavam que a Atlântida foi submersa devido a um grande terremoto, e que só sobreviveu daquele imenso continente foram as ilhas, entre elas as ilhas de Açores e Canárias. Mas isso que eu estou falando era um mito que eles acreditavam na época. E para questão homenagear, rebatizar esse oceano, deram o nome dessa cidade mítica, Atlântida. Essa crença da existência de Atlântida, gente, existe até hoje. Só que não existem evidências históricas que uma cidade chamada Atlântida existiu. Se sabe que existiram muitas cidades que desapareceram. Alguns historiadores acreditam que a famosa Atlântida se baseia numa cidade de origem fenícia que ficava no sul da Espanha, que era chamado Tartessos, ou a cidade de Tache. Existe evidência dessa cidade na Bíblia. Talvez ela tenha inspirado a história de Atlântida. Mas isso aí é apenas especulação, gente. Só uma curiosidade da história. Agora, vocês entenderam como surgiu o nome do Oceano Atlântico? As Américas eu conto em outro momento, porque ela teve esse nome. Gente, observe agora esse mapa. Esse é um mapa mais atualizado, mas aqui vocês estão vendo as principais áreas exploradas sobre o domínio português. Se você perceber, ó, continente africano, ele explorou o continente africano, tendo lá contatos, os portugueses tiveram contato com várias civilizações africanas que eram até culturalmente, tecnicamente mais avançados do que os portugueses. Por exemplo, conheceram o reino de Daomé, conheceram o reino de Angola, e foi desse reino de Angola, ou Ningola, que veio a população, os africanos que foram escravizados para o Brasil. Isso na época da produção de açúcar. A gente vai ver isso sobre Brasil colonial, tá? E também os portugueses exploraram o litoral leste da África, principalmente no Oceano Índico. Aqui a gente está vendo aqui, ó, Somália, Madagascar, também Etiópia, Moçambique. Tanto é que muitas cidades aqui do litoral africano, dos dois litorais, no caso eu vou citar aqui Angola e as ilhas do Cabo Verde, que são essas ilhas aqui, o arquipélago de Cabo Verde, por muito tempo foram colônias portuguesas. Cabo Verde, Ilha Madeiras continua ainda sendo, e Açores continua ainda sendo de Portugal. Canárias é da Espanha, mas Cabo Verde, Angola e Moçambique foram colônias portuguesas até 1970. Do período das grandes navegações até 1970, Angola, Cabo Verde e Moçambique foram colônias portuguesas, que hoje são países independentes. Aí tem um detalhe aqui, ó. Por muito tempo a África do Sul, o Cabo da Boa Esperança, foi uma colônia portuguesa, mas Portugal perdeu devido a tratados comerciais com a Inglaterra. Além da África, quais foram as outras regiões que os portugueses exploraram nas grandes navegações? Ó? Eles chegaram até a Índia, Ceilão, que é hoje Sri Lanka, e também outras regiões portuárias da Índia. Mas os portugueses não chegaram a colonizar, eles só tinham na Índia pontos comerciais, ou chamado entrepostos comerciais, que na verdade era uma fortaleza que eles construíram para poder fazer negócio com os indianos. Essa construção de fortalezas, ou como eram chamadas naquela época de feitorias, os portugueses testaram primeiro na África, construindo várias feitorias ou fortalezas. Uma das mais conhecidas aqui na África é São Jorge da Mina, que foi uma fortaleza portuguesa que os portugueses tinham nessa região aqui, ó. Isso também eu vou citar para vocês depois. E também ele vai ter feitorias aqui no Brasil. Por exemplo, não tem Igaraçu, gente. Os portugueses construíram uma feitoria onde é hoje a cidade de Igaraçu, próximo da cidade de Igaraçu. É o chamado Sítio dos Marcos, onde foi feita uma feitoria por um navegador francês a serviço do rei de Portugal, chamado Cristóvão Jacques. E os portugueses foram construindo feitorias na África, na América, na Índia, e também eles chegaram até a China, e se tem registro que os portugueses também chegaram ao Japão. Mas a chegada no Japão foi um pouco complicada, onde houve uma forte resistência por séculos dos japoneses contra a presença estrangeira. Tanto é que no Japão, no século XVI, quando se organizou
um governo centralizado através de uma dinastia chamada Tokugawa, onde o imperador Tokugawa proibiu a entrada de estrangeiros, principalmente europeus. Tanto é que é conhecido entre os jesuítas, entre muitos padres missionários, o massacre de jesuítas no Japão. Então o Japão por muito tempo foi um país, não vou dizer xenófobo, ele na verdade ele foi lacônico, ele queria viver isolado de outros povos, porque vinha numa ameaça. O Japão só veio se reabrir para o Ocidente foi no século XIX. Por quase 400 anos o Japão permaneceu isolado do resto do mundo, contatos muito limitados. Tem um filme que conta dessa história desses jesuítas que foram massacrados no final do século XVI no Japão. O nome desse filme é Silêncio. Um filme muito bom. Quem puder assistir, bem interessante. É triste, mas é bom. Mas um lugar que teve muita aceitação desses estrangeiros foi a China. Tanto é que o imperador da China admitia a presença desses estrangeiros para fazer comércio, conhecer cultura. Tanto é que os imperadores da China tinha como entre seus conselheiros humanistas, humanistas e também padres, jesuítas e de outras, principalmente jesuítas. Tanto é que por muito tempo os portugueses tiveram uma colônia na China chamada Macau. Os portugueses tiveram uma colônia chinesa até mais ou menos até 2008. Macau era parte do território português, mas devido a um acordo com o governo chinês, Macau foi reincorporado ao Estado chinês, que é controlado hoje pelo Partido Comunista Chinês, tá? Então Macau, que foi uma colônia portuguesa, foi devolvida no início do século XXI para a China. Tanto é que em Macau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil e numa ilha aqui chamada Timor-Leste, que é essa aqui, ó, Timor-Leste, se fala português. Então, onde os portugueses tiveram colônia, se falou português. Macau, Timor-Leste aqui, Moçambique, Brasil, Cabo Verde e Angola se fala o português. Países que fizeram as grandes navegações. Primeiro falei sobre os portugueses, que foram os primeiros a explorar. Depois vieram os espanhóis. Isso após as viagens de Cristóvão Colombo. Então eles optaram uma rota oeste para o caminho das Índias. Cristóvão Colombo tentou fazer uma viagem de circunnavegação, mas ele não conseguiu realizar porque descobriu um continente no meio do caminho. Tanto é que inicialmente Colombo acreditou que tinha chegado até as Índias, até a China, porque na ideia dele não existiria um continente no meio do Oceano Atlântico. Quem veio a descobrir que aquelas novas terras se tratava de um novo continente foi Américo Vespúcio, que era um navegador florentino. Enquanto Colombo era genovês, Américo Vespúcio era florentino. Ele estava a serviço de vários monarcas. Nesse caso, ele estava a serviço do rei de Portugal. O objetivo de Américo Vespúcio explorar aquelas terras descobertas por Colombo e terras mais ao sul. Tanto é que a viagem de Américo Vespúcio aconteceu após a viagem de Pedro Álvares Cabral. Então, qual foi o caminho que Américo Vespúcio fez? Saindo daqui de Lisboa, ele foi percorrendo. Primeiro explorou essas terras aqui descobertas por Colombo, explorou as ilhas visitadas por Colombo, depois explorou aqui o litoral, que hoje a gente chama Venezuela, passou por Rio de Janeiro, Cabo Frio, Rio de Janeiro, primeiro Espírito Santo, depois Cabo Frio no Rio de Janeiro, e depois ele voltou. Nessa volta, ele escreveu uma carta endereçada ao rei de Portugal e também foi para outros reinos, onde ele trouxe a seguinte ideia: aquelas novas terras descobertas não se tratavam de ilhas, mas se tratavam de um novo continente, de um novo mundo. Tanto é que a carta que ele escreveu ele chamou de Novos Mundos. Foi aí o seguinte, que Américo Vespúcio percebeu que aquelas terras que Colombo tinha descoberto se tratava de um novo continente. A população era uma população nova, uma população humana desconhecida.
a fauna e a flora era totalmente desconhecida e não se conhecia a extensão daquela massa de terra. Mas com certeza não se tratava do Oriente, não se tratava da China, não se tratava do Japão. Se tratava de um novo continente, novo mundo. Só que com o tempo, esse novo mundo foi batizado como América. Então já no século XVII, gente, século XVII, na verdade, começaram a surgir documentos oficiais de Portugal, Espanha e de outras nações absolutistas que tratavam aquele novo mundo como América, em homenagem a Américo Vespúcio. Ó, tá vendo essa tapeçaria aqui, gente? Tapeçaria é uma arte feita em tapetes, tá? É você fazer gravuras e desenho em tapetes, mostrando que Vasco da Gama da chegada de Vasco da Gama em Calcutá, na Índia, em 1498. Então Espanha e Portugal foram os primeiros a fazer exploração do continente americano e das grandes navegações. Mas outras nações também queriam aproveitar dessa nova rota e obter as especiarias. Então a gente tem Inglaterra e França. Inglaterra e França não tiveram o direito de seguir essa mesma exploração que os portugueses fizeram. O que eles fizeram com isso? Isso eu vou detalhar com mais tempo em outro vídeo, tá? Os franceses e os ingleses também contestaram o Tratado de Tordesilhas, que é um fato que eu vou citar sobre a divisão da América quando for falar sobre a colonização da América. Porque Portugal e Espanha começaram a disputar quem poderia ter o direito de colonizar a América. Isso foi uma disputa política que quase viraria em guerra. Com o Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha ficaram com o direito de explorar e colonizar a América. Porém, Inglaterra e França começaram a contestar. E Inglaterra vai financiar o italiano João Caboto em 2 viagens ao Canadá. Depois os franceses também vão explorar. Franceses e ingleses vão ficar interessados na América quando os espanhóis descobrem prata e ouro, onde hoje é o México e onde hoje é a Bolívia. E também eles vão ficar interessados sobre o pau-brasil e depois o açúcar, que os portugueses vão começar a explorar no litoral onde hoje é o Brasil. Então os ingleses e franceses vão querer também a riqueza desses continentes. E sabe o que a Inglaterra e França vão fazer? Como eles não conseguiram obter de forma diplomática, conseguir um pedacinho, sabe o que eles fizeram? Praticaram e autorizaram pirataria, que eles chamavam naquela época de corsários. E também autorizou que seus colonos ocupem territórios que não estavam sendo visados por portugueses e espanhóis. E que territórios eram esses? Os territórios ao norte da América, no caso Canadá e Estados Unidos, ou futuramente Estados Unidos. Estão entendendo? É por isso que franceses e ingleses ocuparam mais a América do Norte do que a América Central e a América do Sul, que estava sob o controle de espanhóis e portugueses. Mas também eles queriam aquelas riquezas. Tanto é que a Inglaterra já fez ataque de pirataria aqui no Porto do Recife, isso por volta de 1540, e os franceses tinham ocupado de 1570 a 1620 São Luís do Maranhão e Rio de Janeiro. Isso aí eu vou falar sobre Brasil Colônia na segunda unidade, tá? Então também outras nações queriam também riquezas do comércio marítimo. Agora é o seguinte, para finalizar, essa grande navegação, gente, a gente pode dizer que ela foi o primeiro momento onde houve encontro de cultura. Cultura europeia com cultura africana e indígenas. E também cultura da Índia, da China. Então houve o seguinte, os projetos de expansão marítima atendem os interesses de diversos grupos sociais. Apoio financeiro da nobreza e da burguesia. A igreja catequiza os territórios virgens. Aí foi a importância da igreja nas grandes navegações. Isso trouxe mudanças. Agora o comércio não seria um comércio restrito à Europa, seria um comércio mundial. Produtos do Oriente, as especiarias, que agora não eram só especiarias vindas da China, não. Seriam especiarias que vinham da Índia, da África, por exemplo, marfim, animais exóticos. E também especiarias que vinham das Américas, por exemplo, pau-brasil, abacaxi, gente, abacaxi era um produto exótico das Américas. O cacau é um produto exótico das Américas. Por exemplo, o chocolate era um produto que foi criado por povos indígenas na América que os europeus levaram.
Então, por exemplo, aves, araras, saguins, macacos das Américas foi também para a Europa. Então, houve esse intercâmbio, esse comércio mundial de produtos que vinham da Ásia, da África, das Américas, foi para a Europa, mas também produtos da Europa foi para a América e os outros continentes. Por exemplo, cavalo, cabras, galinhas. Galinhas é mais da Índia. A questão do galo, galinha, é um animal mais da Índia, se tem registros, tá? Mas o que veio da Europa? O cavalo, o boi, os porcos, tecidos, a metalurgia, a questão de armas feitas de aço, canhões, a pólvora, que foi uma invenção chinesa, mas os europeus começaram a produzir em larga escala, também espalharam para o mundo todo. Então houve uma troca comercial. E também houve uma troca de pessoas. Populações da Ásia e da África foram para a Europa, como também populações indígenas foram levadas para a Europa. Se tem ideia que Cristóvão Colombo levou para a corte da Espanha para serem vistos pela rainha Isabel e o rei Fernando, índios. Também índios foram para as Américas, para a Europa, mas também europeus foram para as Américas, para a África. Então houve também um deslocamento de pessoas e também houve uma mudança do eixo econômico. Agora não seria mais o mar Mediterrâneo o local onde tinha riquezas. Seria o quê? Seria o Oceano Atlântico, a principal rota de comércio. E com isso os italianos vão perder o seu monopólio sobre o comércio das especiarias. Então, as grandes navegações vai marcar a decadência dos italianos e o surgimento de outros comerciantes, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses com o tempo. Então, Portugal, quem são os países que vão se destacar? Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Um grande fluxo de metais causa uma revolução no preço dos produtos. Então aí surge o mercantilismo, que seriam o quê? Várias práticas comerciais adotadas por estados absolutistas por causa desse novo comércio. Então a abertura que vai se beneficiar com o quê? A abertura de novos mercados, grande transformação do comércio. Agora o dinheiro vai ser muito utilizado para obter produtos que vinham das Índias. Índias África, Índia e China, e também produtos da América. Então vai haver uma integração à economia europeia. Aqueles produtos que vinham das Índias e das Américas vão fazer parte da economia europeia. A Europa depende dos produtos que vêm desses continentes. Sem as especiarias do Oriente, a economia da Europa quebra. E com isso, o que se marcou? Várias nações europeias vão desenvolver práticas mercantilistas. O importante do mercantilismo, ele envolvia vários setores da economia. Comerciantes, banqueiros e também o próprio Estado absolutista, que vai financiar, vai permitir, vai facilitar as práticas mercantilistas, desde quando quem fizesse comércio tivesse que pagar um imposto. Por exemplo, quem produzisse açúcar pagava 20% do açúcar produzido. Quem pudesse obter ouro, 20% da produção de ouro. Quem explorasse pau-brasil, 10% de imposto em forma de pau-brasil. Então o Estado absolutista vai facilitar esses comerciantes a fazer comércio, vai dar condições para ele comercializar, desde quando o Estado recebe em forma de tributos, quer dizer, cobrança de imposto, porque os reis absolutistas vão ver que esse comércio vai dar muito dinheiro, ganha o Estado, mas também ganha os comerciantes. Quer dizer, o mercantilismo tinha um controle do governo. E gente, tá vendo essa imagem aqui? Ele representa uma pintura de um banqueiro medieval, um banqueiro da Idade Moderna. A figura do banqueiro surge desde o final da Idade Média, mas ele vai se tornar uma pessoa muito influente economicamente e politicamente com as grandes navegações. Quais eram as práticas mercantilistas que a gente vou voltar a falar quando falar sobre colonização da América? O Estado intervinha na economia, cobrança de imposto, pesos e medidas, taxas alfandegárias, era controlado pelo Estado. Metalismo era o seguinte: um Estado absolutista, para ser forte, é aquele Estado que tinha que ter reservas de ouro e prata, que tinham um valor internacional. Então aquele Estado que conseguisse converter toda a sua produção em metal precioso, ouro, prata, teria dinheiro para poder investir. Então aquele Estado que tivesse reservas de ouro e prata seria um país que estaria economicamente forte.
Proteção alfandegária. Isso é o que? É para proteger os seus produtos comerciais. Quer dizer, taxar produtos que vinham de países concorrentes e criar facilidades para os seus próprios produtos. Então ele vai taxar o quê? Imposto sobre produtos estrangeiros, importados. Importados, quando eu digo, é que ele vem de outros países. Isso é uma maneira que ele encontrou, o Estado absolutista, para poder proteger sua produção interna, como seu comércio interno, contra a concorrência estrangeira. Por quê? Portugal e Espanha, eles eram concorrentes, eles vendiam as mesmas mercadorias. Então Portugal, para proteger sua produção de especiaria e sua venda, proibia especiarias que vinham da Espanha ou de outros países. Através do quê? Aumentando o imposto sobre importados. Isso para facilitar a produção interna. Esses países tinham o seguinte objetivo: com essa proteção alfandegária, com esse metalismo, tem uma balança comercial favorável. O que seria uma balança comercial favorável? Era aquele país que vendia mais, exportava mais, mas importava mesmo, e menos. Por quê? Se você vende mais para outros países e depende menos do que vem de fora, então você não vai gastar dinheiro, então você vai guardar dinheiro. Com isso, os cofres dos reis e dos banqueiros vão estar cheios de dinheiro, metal. Então a balança comercial é favorável, ele vai ter o que se chama superávit. Quando uma pessoa vende, produz mais do que consome, quer dizer, você exporta, vende mais e compra menos de fora, então você vai ter mais dinheiro em caixa. E para ele ter esse dinheiro em caixa, ele tem que fazer o quê? Proteção alfandegária, proteger a produção interna contra a concorrência, ter mais metais preciosos nos bancos, acumular dinheiro e também ter o controle sobre determinados produtos. Então o Estado absolutista tem que ter um monopólio, monopolizar a produção de especiarias. Portugal tem exclusividade só sobre a produção de pau-brasil. Isso permitiria o quê? Proteger a produção e também ter uma balança comercial favorável. Portugal só vender pau-brasil, o único vendedor. Quem quiser comprar pau-brasil tem que ser com Portugal. A Espanha, não. Temos aqui a produção de prata e ouro. Quem quiser comprar prata e ouro vai ter que comprar com a gente. Isso aí se chama monopólio. Para ter esse monopólio, ele tem que expandir territórios, conquistar esses territórios que têm essas riquezas e impedir que outros rivais tenham acesso. Isso vai criar um tipo de competição predatória. Eu não vou para obter essa expansão, esse monopólio, eu vou ter que usar a violência, vou ter que usar a força. Então vou usar o poder militar. Então naquela época, os estados absolutistas, para competir, para fazer concorrência, para conquistar territórios, eles, além de usar a diplomacia, acordos políticos e comerciais, eles vão fazer guerra. Foi isso que a França fez para poder ter territórios nas Américas, os ingleses também e os holandeses. Como eles não puderam fazer acordos comerciais, não conseguiram ter o direito político através de tratados sobre o comércio com as Américas e também sobre a África, o que os ingleses e espanhóis, ingleses, franceses e holandeses fizeram? Guerra. Vamos guerrear para conquistar território. Entendido aí? Isso a gente chama, gente, essa competição onde o cara vai querer derrotar o inimigo, comer ele vivo, derrotar, destruir ele, a gente chama de competição predatória. Eu vou competir para destruir meu rival. É destruir mesmo. É guerra. É por isso que os navios que faziam comércio, eles tinham que ter não apenas uma tripulação, tinha que ter também soldados, canhões, pólvora, porque hora ou outra você está fazendo comércio e você vai precisar o quê? Usar a força da pólvora, da bala, do canhão, da espada para combater. Foi nesse contexto aqui, gente, que uma maneira de fazer competição seria através de pirataria. E para finalizar aqui, ó, temos os principais estados absolutistas, o que eles praticavam de mercantilismo. Ó. Portugal, gente, Espanha fazia o metalismo ou bulionismo, que é o que? Havendo comércio de metais preciosos, quer dizer, metal que seria utilizado para fabricar moeda. Inicialmente, Portugal se dedicou ao comércio de especiarias. Entre elas, produtos que vinham da Índia, depois o pau-brasil, açúcar, ele se especializou em produção de açúcar no Brasil. E depois, quando foi descoberto o ouro no século XVIII em Minas Gerais, começou também Portugal a fazer a venda e a fabricação de peças de ouro, principalmente de
cunhagem de moeda. Mas a prática mesmo que dava dinheiro para Portugal foi a exploração comercial do Brasil, o chamado política colonialista, colonizar e explorar atividades econômicas nas Américas, no caso no Brasil. Tá? Os espanhóis também fizeram isso. Tudo isso, gente, era baseado em contratos comerciais. Tanto a fabricação de pau, a extração de pau-brasil, fabricação de cana-de-açúcar, extração de ouro e diamantes eram contratos comerciais. Isso Portugal e Espanha fizeram. Outra coisa também que eu queria citar aqui a vocês é que já os holandeses eles se especializaram em vender o açúcar. Eles eram os principais vendedores do açúcar fabricado no Brasil pelos portugueses, mas também se especializaram em emprestar dinheiro. Então os holandeses eram os banqueiros. Já os franceses, gente, eles eram especializados em fabricar manufaturas de luxo, roupas de luxo, perucas, sapatos, móveis. Então os franceses especializaram em produção de mercadorias luxuosas, que era só comprado pelos ricaços e pelos reis absolutistas, por papas. Já os ingleses se especializavam, gente, em venda de tecido feita de lã de ovelha. Inicialmente era um trabalho manufaturado, mas quando houve a Revolução Industrial no século XVIII, os ingleses agora começaram a fabricar esse tecido de lã utilizando máquinas, principalmente movidas a energia a vapor. Então, cada país teve uma prática mercantilista. Entendido aqui? Agora, vamos ver só duas questões, tá? Ao longo do século XV e XVI, desenvolveram-se na Europa as grandes navegações que lançaram algumas nações à descoberta de novas terras e continentes. A expansão ultramarina acarretou. Quando ele diz expansão ultramarina, é grandes navegações, exploração do Oceano Atlântico. Acarretou, gente, é consequências. Se a gente for trocar aqui em outras palavras, quais foram as consequências das grandes navegações? Qual seria a resposta? Superação de entraves medievais com o desenvolvimento da economia mercantil. Mercantilismo. Resultou na questão das práticas mercantilistas. No processo de expansão mercantil do século XV e XVI, Portugal teve importante papel, chegando a exercer durante algum tempo a supremacia comercial na Europa. Todavia, entretanto, é o chamado porém, em meio de uma aparente prosperidade, todo mundo sabe que é prosperidade, né? A nação empobrecia. Podiam os empreendimentos da coroa ser de vantagem para alguns particulares. Aí mostra o seguinte, como foi o absolutismo, aqui a questão das grandes navegações e também do mercantilismo para Portugal. Ela trouxe lucros, mas também trouxe problemas econômicos. Se a gente analisar o processo de expansão mercantil de Portugal, concluímos que a pergunta quer saber o seguinte, o que a gente pode concluir sobre a atividade do mercantilismo para Portugal? Porque Portugal, mesmo com o mercantilismo, com a descoberta da América, com a exploração do Brasil e da África, ela continua uma nação empobrecida. Aí qual seria a resposta? A expansão do Império acarretava crescentes despesas para o Estado, queda de produtividade agrícola e diminuição da mão de obra, falta de investimentos industriais afetando a economia nacional. O que é que essa pergunta quer dizer? O seguinte, Portugal ganhou muito dinheiro explorando especiarias da África, da Índia, da China, e depois ganhou dinheiro com o pau-brasil e depois cana-de-açúcar. Contudo, esse dinheiro, esse recurso que Portugal ganhou com esse comércio, ele não conseguiu investir internamente para desenvolver a indústria, o comércio. Cada vez mais o que fazia com Portugal? Espanha também seguiu o mesmo modelo. Do mesmo jeito que Portugal ganhava muito dinheiro com o comércio de pau-brasil, de cana-de-açúcar, comércio das especiarias, ele também, o Estado gastava muito. Gastava para manter soldado, gastava com luxo. Então, no lugar dele pegar esse dinheiro, a riqueza, esse capital que ele juntou com o comércio, para investir na melhoria da produção, na construção de portos, para melhorar a infraestrutura, para gerar mais lucro, Portugal começava a gastar, com gastos supérfluos, principalmente gastos com a monarquia, com os exércitos. A Espanha chegou no mesmo, tomou as mesmas atitudes, pegou aquele ouro e prata e transformou ouro e prata
dos astecas e do Império Inca em joias, em talheres. Então ele transformou aquela riqueza toda em coisas supérfluas. Então isso fez o quê? Tanto Portugal e Espanha, com o tempo, empobrecerem. Foram os países que iniciaram as grandes navegações, foram os que tiraram lucro com o comércio das especiarias e com a colonização da América, mas foram os países que empobreceram mais rápido, porque não souberam converter aquela riqueza em melhoria na produção, melhoria da infraestrutura, não usaram aquele dinheiro para se modernizarem. Foram acumulando dívidas e mais dívidas. É bem simples. É aquela pessoa que ganha, mas gasta mais do que arrecada. É aquela pessoa que ganha bem, ganhou muito bem, mas gastava 2 ou 3 vezes mais. E o que acontece quando a pessoa gasta mais do que ganha? Dívida. Isso que aconteceu com Portugal e Espanha. Foram acumulando dívida ao longo de décadas e até de séculos. Isso, com o tempo, eles se tornaram as nações mais empobrecidas na Europa no final do século XVIII e século XIX. Ok, gente? Infelizmente o vídeo foi longo, mas eu queria trazer esses pontos para esclarecer, tá? Próximo vídeo vai ser sobre reformas religiosas, tá? Desculpa novamente que os vídeos estão sendo longos, mas aqui o conteúdo é bem extenso e eu estou tentando explicar da melhor maneira possível, tá? Estou me esforçando para tentar reduzir, tá? Ok? Obrigado, gente. Até mais.